Olá pessoal, tudo bem? Professor Gerson aqui no seu vídeo. Estamos aqui para iniciar nossa primeira aula do nosso curso de Informática Básica, onde vai entrar aí o pacote Office, né? Também o Windows. Para você que não teve oportunidade de fazer um curso, sabe que é importante você ter conhecimento de informática, dos principais pacotes dos aplicativos do pacote Office, também do Windows, e não tem como pagar um curso. Então esse canal aqui foi feito especialmente para isso, tá? Para que você tenha conhecimento, aprenda, né, as coisas mais importantes da informática, para que você tenha um conhecimento básico e gere mais oportunidades para você na hora de procurar o seu emprego, tá? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre hardware e software. Você sabe qual é a diferença de hardware e de software? Hardware, a palavra, se nós quebrarmos a palavra no meio, hardware, a palavra hard, ela significa duro, maciço, rígido, né? E a palavra ware significa, normalmente a gente associa com louça, mas um caso como esse aqui é material. E a parte de software, também quebrando a palavra ao meio, né? Soft significa leve, macio, solto. E ware, como eu falei, material. Então hardware, material duro, material maciço, material rígido. E software, material leve, material solto, material macio. Quando nós estamos falando de hardware, nós estamos nos referindo à parte física do computador, ou seja, a parte de peças. Então você tem lá, por exemplo, discos rígidos ou HD, né, como algumas pessoas chamam. Tem também a forma mais nova dele, que é o SSD. Inclusive, se você quiser saber as diferenças entre um HD e um SSD, é só olhar aqui no cantinho, que tem um link aqui que vai direto, tem um vídeo que vai direto explicar para você as diferenças, as vantagens e desvantagens de um e de outro, ok? Outra parte física aqui também, nós temos o que nós chamamos de placa-mãe. Existem vários modelos, vários tamanhos e várias marcas diferentes. A marca placa-mãe também é um software. Nós temos as memórias, né, os pentes de memória, também são hardware. Nós temos os microprocessadores, que muitos chamam também de CPU, né, de origem em inglês, né, Central Processing Unit. Ok? E outras coisas também, como, por exemplo, teclado, mouse, os monitores, tudo que for peça e for relacionado com alguma coisa digital é hardware. Por exemplo, celulares são hardware, aparelhos de Smart TV são hardware, forno micro-ondas são hardware, scanners de supermercados são hardware. Então, tudo que for peça, material físico é hardware. Resumindo, né, fazendo uma piadinha, bateu a cabeça, doeu, é hardware. Tinha um professor meu que falava assim: se você chutar, é hardware, e se você xingar, é software, ok? E a parte de software é a parte lógica da informática, ou seja, toda a parte de programas, aplicativos, apps, apps, como você preferir chamar, mas é a parte de programas, tá bom? Então, por exemplo, sistema operacional Windows, independente se é Windows 95, 97, 2000, XP, ME, Windows 11, Windows 10, é programa. Então são programas, são softwares. Pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, internet, tudo isso são programas. Aquele jogo que você baixou no seu celular é um software. Então a parte de programas é software e a parte de peças é hardware. E existe também o firmware, tá? O que é um firmware? Hardware é a parte física do computador, software é a parte lógica do computador e o firmware é um hardware que tem dentro dele um software, ou seja, o software está dentro do hardware. É como se o hardware fosse papai, software fosse mamãe e o firmware é o filhinho dos dois. Eu tenho outras aulas que eu vou explicar melhor essa diferença, tá? Quais são os tipos de firmwares que existem. Mas por hoje, vamos nos concentrar na parte de hardware, ok? Dentro do hardware, nós temos os chamados periféricos. E por que algumas peças são classificadas como os periféricos? Nós temos periféricos de entrada, nós temos periféricos de processamento, nós temos periféricos de saída e temos periféricos de
Armazenamento. Entrada do que? Processamento do que? Saída do que? Armazenamento do que? Então, quando nós falamos assim, eu sou metalúrgico, você entende que eu trabalho com metais, certo? Você pode falar que trabalha com furadeira, com fresa, com retífica, mas essas são as ferramentas que você usa para trabalhar com a matéria-prima, que é o metal. Se eu disser para você que eu trabalho numa empresa de gêneros alimentícios, você entende que eu trabalho com alimentos, embora eu tenha máquinas diferentes que vão trabalhar com esses alimentos. Se eu disser que eu trabalho numa empresa de PETs, plásticos, você entende que eu trabalho com garrafas plásticas e outros tipos de instrumentos plásticos. Eu posso ter vários tipos de máquina, mas as máquinas, elas são apenas um instrumento que vai fazer com que você trabalhe com a matéria-prima. Quando eu falo que eu trabalho com informática, as pessoas falam assim, você trabalha com computadores. Não. Os computadores são as ferramentas, a ferramenta que eu vou usar para trabalhar com o quê? Com a matéria-prima. E a matéria-prima é dados e informações. Qual é a diferença entre dados e informações? Os dados são fragmentos de informações, ou seja, os dados ainda não são informações, são pedacinhos que juntos vão formar a informação. Então, as unidades de entrada eu tenho unidade de entrada. Entrada do que? Entrada de dados. Eu tenho unidade de processamento. Processamento do que? Dos dados. As unidades de processamento, elas vão pegar os dados que entraram na máquina, vão processar e transformá-lo em informação. A partir do momento que todos esses dados foram transformados em informação, aí o computador devolve para você essa informação pelas entradas de saída. E aí você já tem a informação completa, você decide se você quer armazená-la, numa unidade de armazenamento, ou se você quer deletá-la, apagá-la, se não vai servir para nada. É isso. Aí, quais são alguns exemplos, Gerson, de unidades de entrada? O que é que você tem no computador que vai dar entrada na informação? O teclado é uma unidade de entrada, o mouse é uma unidade de entrada, que é mais? A câmera que talvez tenha no seu computador para você fazer uma videoconferência é uma unidade de entrada. Se você tiver um digitalizador, um scanner, né, você também vai pegar a informação que está fora e colocar dentro do computador. Então é uma unidade de entrada. Se você vai fazer, ao invés de uma videoconferência, você for fazer uma audioconferência, então você tem um microfone. O microfone é uma unidade de entrada também, entre outros. Mas você entende que eu tenho periféricos que são classificados como unidade de entrada, que vão dar entrada nos dados, e esses dados vão ser recebidos por uma unidade de processamento, normalmente os microprocessadores. Existem vários modelos, vários tipos de processadores, tá? E esses processadores, eles vão trabalhar esses dados e transformá-los em informação. Então, a CPU, ou o seu microprocessador, ele é uma unidade de processamento. Uma vez que esses dados foram processados, trabalhados e transformados em informação, essa informação vai ser devolvida ao usuário. Através do quê? Monitor é uma unidade de saída de informação. Pode ser vídeo, pode ser um texto, pode ser uma planilha. Se você, por exemplo, costuma baixar músicas MP3 na internet, você vai ouvir aonde? Em fones de ouvido, que são unidades de saída, ou nas caixinhas de som do seu computador, que também são unidades de saída, certo? Contrário do scanner que você põe de fora para dentro, se você tiver alguma coisa dentro do seu computador e quiser transportá-la para fora, você usa uma impressora. Então a impressora também é uma unidade de saída, assim como existem outras unidades de saída também, ok? E depois que elas foram processadas e devolvidas para você, o que você vai fazer com essa informação? Ela vai ser útil em algum outro momento? Você vai precisar guardá-la ou salvá-la, como nós chamamos? Se ela precisa ser salva, ela precisa estar armazenada em algum lugar. Então, quais são as unidades de armazenamento que nós temos? Nós temos unidades de armazenamento temporário, como é o caso das memórias, tá? Memória RAM, memória SD-RAM, existem inúmeros tipos de memória também. Por que ela é temporária? Porque ela só funciona enquanto o seu computador estiver ligado, tá?
Tudo que você está vendo na tela do seu computador está armazenado aqui. Se você desligar o computador ou você, por qualquer motivo, desligar as telas e não tirar daqui da memória RAM, que é o que nós chamamos do processo de salvar, tirar a informação da memória RAM para uma unidade de armazenamento, assim que você desligar o computador você vai estar perdendo isso, tá? Tá, eu quero guardar, Gerson, aonde? Você pode guardar dentro do seu HD, né, do seu SSD, que é uma unidade de armazenamento, tá bom? Existem infinitos tamanhos de memória, de HD, de SSD, que você pode estar guardando. Você pode guardar em unidades de armazenamento menores, como por exemplo o pendrive, e hoje em dia existe a facilidade de você armazenar na nuvem. O que significa guardar informações na nuvem, salvar informações na nuvem? Muito simples, tá? Ao invés de você guardar as informações no local físico, como um HD ou um pendrive, você vai guardar na internet, como se fosse um HD virtual, onde você vai pegar todas as suas informações e salvar dentro da nuvem. Qual é a vantagem de você ter uma unidade de armazenamento com a nuvem? Se você guarda no HD, você só vai ter acesso a essas informações através do seu computador. Então você precisa estar presente, sentado na frente do seu computador, para puxar as informações que você salvou aqui. Ou, num caso muito grande, se o seu computador estiver compartilhado com uma rede, então nesse caso também você pode puxar pela rede, tá? Mas ele vai estar aqui. O pendrive você tem que carregar a informação de um computador para o outro, que também pode ser feito isso. Na nuvem, desde que você esteja em qualquer parte do mundo, com um computador bom que tenha internet, você pode acessar o seu drive. Ah, mas como que eu faço para ter um drive? Muito simples. Se você provavelmente você tem um e-mail, né? No Google, no Gmail, ou qualquer outro lugar. Se você tem um e-mail, então você tem um drive. Mais para frente faremos uma aula aqui explicando como montar um drive para quem não sabe, tá? Mas por enquanto saibam isso, né? O drive está à disposição e é uma boa unidade de armazenamento. Então trabalhar com informática é isso, tá? Você dá a entrada nos dados, esses dados vão ser recebidos, vão ser processados ou trabalhados. Uma vez que esses dados foram transformados em informação, essas informações são devolvidas para nós usuários por unidades de saída, como monitores, impressoras, música, né, no caso, e etc. E depois você define o que é que você quer fazer com essas informações. Ou você armazena, né, salva, guarda em algum lugar quando você for precisar da informação, ou então você simplesmente deleta. Já usou, não vou precisar mais, você deleta as informações, ok? É isso. E o software, como eu falei, são os programas que você está trabalhando, tá? Eu acho que para uma primeira aula esse conteúdo está muito bom, né? Eu não vou fazer uma coisa muito grande. Na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre esses periféricos, né? Como é que faz, como é que não faz, como funciona, como não funciona. Eu vou estar explicando direitinho periférico a periférico, tá bom? Então, se você quiser um pouco mais de informação sobre essa questão do hardware, do software, eu tenho outro vídeo que eu estou indicando aqui, que é do canal Evolucência, que é um outro canal que eu tenho também há mais tempo, né? E lá fala um pouquinho mais sobre trabalhos de liderança, espírito de equipe, motivação, sucesso, empreendedorismo, e lá eu falo sobre informática também. Então, mas se você quiser, tem aqui no cantinho, né? É só você clicar ou no final do vídeo que vai estar aparecendo para você, e você pode ter um pouco mais de informações, ok? Muito obrigado pela presença, espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Deixe aqui os comentários se você achou essa aula proveitosa, se você tem mais alguma dúvida, se você tiver mais dúvidas além dessas relacionadas a esse tema aqui. Eu espero estar respondendo a todas as dúvidas que vocês têm, tá bom? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, sucesso e até a nossa próxima aula.